Boa noite a todos, bem-vindos para mais um dia de estudo. É um prazer ver vocês aqui novamente. Hoje, vocês estão vendo que a nossa universitária Amor não veio, né? Veio a Mirim. Mas perguntas, questionamentos, ela não vai saber responder, ela falou. Mas vamos tentar juntos, né, entender mais um capítulo. Conto com a ajuda de todos. E antes de iniciar, então, nosso estudo de hoje, vamos nos posicionar confortavelmente na cadeira, fechar os nossos olhos, respirar profundamente, absorvendo assim os fluidos benéficos que essa casa bendita de amor nos oferece tão graciosamente. Agradecer a espiritualidade amiga que acompanha todos nós, que criaram esse ambiente para que o nosso estudo ocorra da melhor forma. E assim, a gente inicia com a prece cantada, o nosso estudo.
hoje a gente vai entrar no capítulo 3. Na semana passada, no capítulo 2, o André teve uma conversa, né, bastante produtiva, proveitosa, com o Barcelos, que era do grupo que cuidava de pessoas com doenças mentais. Então, depois dessa conversa importante, né, sobre as doenças da alma, chegou o momento de todos se dirigirem para uma outra sala, para que onde eles receberiam o sublime visitante, né? Então, esse espírito visitante, ele vem das mais altas esferas. E para que eles, e como foi falado também anteriormente, esse local foi previamente preparado, as pessoas, né, os espíritos que estavam ali, eles também tinham sido preparados para preparar os pensamentos, a qualidade dos pensamentos, colocar o que eles tinham de melhor para fora, né, os melhores sentimentos que eles tinham para fora. E então esse ambiente era calmo, tranquilo, e eles sentiam um suave perfume. Assim que eles entram, o André observa um gabinete transparente, que ele não sabia falar se era de vidro ou cristal, mas era translúcido, né? E nesse gabinete cabiam 2 pessoas folgadamente. E cada um foi se acomodando num lugar. Aí chega o Cornélio, que é o diretor da Casa da Bênção, onde aconteceria esse encontro, né? Aí o Cornélio chega e recomenda que todos entrem em oração para receber esse ilustre, sublime visitante. Ele explica que quando esse tipo de espírito tão elevado vem ter com eles ali naquele momento, ele passa por choques vibratórios muito grandes, porque ele é um espírito que não tem mais corpo, ele não tem mais a imagem da última reencarnação dele. Ele é uma luz, né? Ele é translúcido também. E então, para ele voltar, né, para essas camadas mais baixas, ele sofre algumas ações, alguns choques no espírito dele, né, na alma dele. Então, para que tudo isso? Ele explica. Porque ele quer que ele vindo e com esse poder vibracional todo magnetizado pelo pensamento de todos, ele consegue trazer de volta a imagem dele, da última reencarnação, para ser visto e ouvido, né, para assim ficar no nível deles, para eles não se sentirem inferiorizados por estarem diante de um espírito tão elevado, tão nobre. Então, ele explica tudo isso, Cornélio, e também fala o quanto a espiritualidade se preocupa, né, com eles. E isso serve para nós também, né? Quanto a espiritualidade se preocupa com a gente, cuida da gente em todos os momentos. E então ele pede para que todos se observem, mantenham os pensamentos serenos, elevados e nobres.
Então, ele convida os ouvintes, todos que estavam ali, a fechar os olhos e mentalizar que dentro daquele gabinete eles montariam uma paisagem. E essa paisagem teria águas claras, representando a paz, e uma árvore muito frondosa, né, representando a vida. E ele convida os ouvintes para que, mentalizando fortemente, criassem essa paisagem, ajudassem a montar essa paisagem. Então, o Cornélio, ele mentalizaria as águas do lago. Os dirigentes dos grupos mentalizariam a árvore, o tronco da árvore, e todos os ouvintes iriam mentalizar a vegetação, e a vegetação que ladeava o lago e também a das árvores. E soou um sino, eles fecharam os olhos e começaram a mentalizar firmemente. O André passa até mal de tanto que ele sentia a força da mentalização dele. Aí ele imaginava umas plantas que ele conhecia na crosta, né, da época que ele viveu na crosta. Ele mentalizava fortemente aquelas plantas, aquela vegetação. E quando deu para todos abrirem os olhos, ele olha e vê. Existia o lago, a árvore frondosa, mas não existia a vegetação. Muito poucos verde ali, completando o cenário. E o Cornélio chama atenção, fala que eles podiam se esforçar mais, porque isso era de cada um, né? Então, a gente tem o poder mental, a gente é capaz, e ele fala isso para a espiritualidade também, né? Vocês têm o poder, a sua mente consegue. Então, vocês vão agora fechar os olhos, mentalizar novamente. A gente tem mais 15 minutos para que isso aconteça. E aí todo mundo, novamente, né, os ouvintes, fecharam os olhos e começaram fortemente a mentalizar. E André vai até vai até as forças dele, assim, mentalizando fortemente, sentindo que dessa vez ele ia conseguir. E quando soa o sino, ele abre os olhos e vê uma paisagem deslumbrante, verdejante, a árvore cheia de galhos e com verde, com folhas, né? E esse momento emocionou o André, que até fez ele lembrar de quando ele estava na crosta com a família, faz ele passar por uns momentos angustiosos, que ele chega a ter lágrimas nos olhos. E Jerônimo, que era o chefe do grupo dele, olha para ele e, com um olhar, ele já chama a atenção do André para que ele se restabeleça. Então, André se reequilibra e volta a prestar atenção naquele feito que eles tinham acabado de realizar. Quer falar, Mi? Alguém quer falar? Muito boa noite a todos. Eu gostaria de saber, assim, é natural esse processo de rebaixar para ficar ao mesmo nível dos espíritos menos evoluídos, porque ele já era um espírito evoluído, né?
É normal, é natural para a época? Boa noite. O que a gente percebe, conforme a gente vai galgando, né, essa maturidade espiritual, essa evolução espiritual, a gente também vai conquistando, por mérito, algumas capacidades. Assim como Jesus reencarnou e teve um trabalho longo de muitos e muitos anos, alguém lembra a data certa de quantos anos? Mais de 1000 anos, eu não lembro o tempo certo, mas aqui o bom de estudar junto é que um vai ajudando o outro. Então foi um processo de mais de 1 milênio para que Jesus pudesse reencarnar, ou seja, né, se adequar a essa vibração que nós emitimos. Estudando os livros anteriores, eu não lembro agora qual deles, se foi o Missionários ou se foi o Nosso Lar, foi abordado a questão de que se fosse um dia apenas do nosso lixo mental seria capaz de estipar a Terra, né? Se a gente não tivesse todo esse suporte da espiritualidade amiga, um trabalho de limpeza intenso, mas por conta da nossa ainda imaturidade, a Terra não se sustentaria com 8 bilhões de habitantes encarnados. Quantos desencarnados? Falam que 5 vezes, né, o número de desencarnados. Número eu sou péssima, não vou me arriscar a falar número, mas a verdade é que tem muito mais desencarnados do que encarnados. E é interessante, pelo que a Bi estava comentando, já abro, tá, Arlete? Mas veja que 15 minutos de pensamento ativo, olha o que pode cocriar. E às vezes a gente pensa que é só quando a gente coloca a intenção naquilo que a gente quer que nós estamos cocriando, quando na verdade é um chamado, um alerta para que, como dizia Jung, né, naquilo que a gente não traz para a consciência, é o inconsciente que rege a nossa vida, mas confortavelmente a gente chama de destino. Porque nós estamos cocriando a nossa realidade o tempo todo, atraindo as provas necessárias para o nosso crescimento e algumas até que a gente talvez nem precisasse mais, mas a gente ainda repete padrões por querer permanecer nas mesmas fraquezas morais. Então, a importância do pensamento, como a Bianca bem colocou agora, acho que vale a pena a gente trazer mais essa consciência no nosso dia a dia e analisar qual é o nível de pensamentos, emoções, sentimentos, e não só atitudes que a gente coloca, porque isto impacta sobremaneira, não só na nossa vida, mas no nosso entorno. Então, assim, é natural? Natural não é, porque veja que teve toda uma preparação para que esse espírito pudesse estar ali, inclusive responsabilizando todos os presentes por qualquer desequilíbrio mental. Então, não é natural, porque exige um esforço muito grande para que, pelo acréscimo de misericórdia do Pai, ele pudesse estar ali, né, por um grande propósito. Não é natural porque constitui falta grave receber em vão. Até para se receber tem que se estar preparado. Às vezes a gente quer tanto, quer tudo, aí quando chega, nós não estamos preparados. E quando chega, muitas vezes a gente não coloca a serviço da vida o que a gente aprendeu. A gente só quer mais na nossa imaturidade, que nem criança. Né? Ganhou um brinquedo, às vezes a gente leva anos para conquistar a casa própria. Aí conquista a casa própria, depois de 2 meses, a gente já está reclamando da casa. A gente passou 30 anos querendo um relacionamento, aí casa, reclama. Então, assim, a gente precisa refletir sobre essa questão de só querer ganhar, né? Às vezes a gente só quer retirar, vem no centro espírita, a gente só quer receber. Mas a gente não quer se alinhar e cooperar com a espiritualidade em pequenas coisas. O silêncio, por exemplo, é uma delas. A gente é rebelde, né?
Então, é complicado. Não sei se, de alguma forma, eu pude contribuir com o senhor, tá bom? Nas minhas limitações também. Então, você colocou, há umas 2 ou 3 semanas atrás, tudo sobre o pensamento. Eu achei fantástico aquele. Eu adoro falar sobre pensamento. E, com relação ao lixo mental que nós fazemos diariamente, né? Ramatiz coloca isso, não só coloca também sobre a regressão de Jesus, em O Divino Peregrino, assim como ele coloca sobre o lixo mental. Tudo aquilo que nós... Eu não entendi o livro. Qual livro? Divino Peregrino. Ah, tá. Tudo aquilo que nós pensamos vai para a parte elétrica da Terra. E esse pensamento, se nós demorarmos um pouquinho, o doutor Risse já falou sobre isso. Não demore mais do que 5 minutos num pensamento ruim. Não demore. Porque ele cai na parte elétrica da Terra, dá uma volta em torno da Terra e traz para você todos os pensamentos iguais, com o mesmo teor de malignidade. Né? Então, a gente tem que fazer um esforço sobrenatural e tentar melhorar os nossos pensamentos. Né? Sim, muito bem colocado, Arlete. E estamos todos muito interligados, né? Não é à toa que Emmanuel sempre fala que enquanto um de nós estivermos em sofrimento, Cris, o Rubens, enquanto um de nós estivermos em sofrimentos, nenhum de nós estará liberto. Então, esse egoísmo é totalmente disfuncional, porque assim é como se a gente jogando contra a gente mesmo. O Rubens quer fazer. A gente achando que o outro está num outro time, quando, na verdade, nós estamos todos juntos. Né? Se a gente não trabalhar no serviço mesmo de colaboração, a gente ainda vai levar ainda. Bom, nós vamos levar, né? É um processo. A gente chega lá. Complementando a ajudar na resposta do nosso amigo, esse espírito que está sendo recebido, ele é um espírito de alta elevação. Tanto que é um espírito que ele reencarna no momento de entre 5 ou 8 séculos. É o que vai dizer aí no livro, na leitura do livro. E ele pode transitar tanto para esferas superiores, como visitante, como também para esferas inferiores. E nessa situação, ele está vindo para dar o apoio, para dar orientação aos 3 coordenadores desse grupo que vão trabalhar, tanto que ele vai chegar com escritas em pergaminhos e sempre para todas as respostas ele vai se referir a algum trecho de algum evangelho. Muito obrigada, Rubens. Inclusive aqui ele só reencarna, se ele quiser, em missão de grande benemerência. Né? Então ele tem essa liberdade também de escolha, mas muito bem colocado. Obrigada. Então, continuando, o Cornélio sorriu satisfeito, que aquela paisagem, aquela pintura montada por todos ficou muito bonita. E ele determina que 2 auxiliares venham para cada um coloca uma mão do lado do gabinete. E formando assim uma corrente magnética. Operação magnética. E essa operação magnética dá vida para essa paisagem. Então, começa a ter movimento, o lago, as folhas. Então, nesse momento, o André, eu já tinha falado, né, que o André fica meio nostálgico. E com essa paisagem viva, surge uma luz, como se fosse um sol, despontando dentro do gabinete. E aos olhos de todos aparece
essa entidade superior, o Asclépios. O Asclépios surge com uma aparência bondosa, parecendo um ancião, com um sorriso cativante, que deixa todos encantados pela sua aparência. Ele veste uma túnica branca, ele parece um sacerdote de alguma seita que ninguém sabe qual é, de algum culto, né? Que ninguém sabe qual é, porque ele é muito grandioso. E assim, como ele tomou todo esse... Ele se rebaixou para chegar até ali, ele não aparecia inteiro, ele aparecia só da cintura para cima. A parte inferior do tronco dele era coberta pelas folhagens. E em uma das mãos ele trazia um pergaminho. E ele saúda a todos chegando, né? Ele saúda a Cornélio, dá as boas-vindas a ele, e ele retribui, saudando a todos e desejando a paz, né, para todos os presentes. E ele começa a falar, e a fala dele é tão magnífica, é tão encantadora, que André não consegue transmitir para a gente a fala do Asclépios. Porque André fica encantado e todos ficam encantados. Eles se emocionam com o que ele fala. E depois que ele termina de falar, ele dá sinais que já vai se despedindo, né? E o Cornélio, ele pede, será que ele poderia transmitir para o pessoal que estava ali, tirar alguma dúvida, dar algum conselho? Aí ele dá um sorriso e aceita, né, ficar mais alguns instantes. E a primeira a falar é a Zenóbia. Zenóbia não, Semprônia. Elas são meio parecidas, são primas. A Semprônia foi a primeira a falar. Aí ela pergunta, ela fala assim: Venerável, algumas colaboradoras na crosta esperam de nós uma palavra de ordem e reconforto para prosseguirem nos serviços a que devotaram coração fiel. Então ela está falando aqui sobre as dificuldades dela, né? Que surgem. Estou indo como líder pela primeira vez e conheço bem a dedicação delas, mas não ignoro que padecem heróicas e leais há quase 30 anos sucessivos, ante o assédio de inimigos implacáveis e cruéis. Então o Venerável a ouviu atentamente e do pergaminho ele retira uma folha e está escrito nessa folha o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho do apóstolo Mateus, que fala assim: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei-os que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Foi a resposta esclarecedora dele e direta, e deixou Semprônia agradecida. Mas mesmo assim ele quis completar. Os adversários, quando bem compreendidos e recebidos cristãmente, constituem precioso auxílio em nossa jornada para a união divina. Eu fiz algumas observações desde
da atitude firme, né, considerada até metódica e excessivamente rigorosa, para muitas vezes a nossa indisciplina. Então a gente projeta no outro aquele que possui um profundo amor às coisas santas, a retidão, a disciplina. Então, às vezes, até para diminuir a capacidade do outro, então a gente projeta, né? E muitas vezes fala, nossa, como é excessivamente rigoroso, metódico, para que essa seara precisa ser tão silêncio, né? Uma conversinha paralela, uma rebeldia não vai fazer mal, e a gente vai semeando essas sementes de discórdia, de desintegração, tá certo essa palavra? Do trabalho. Isso é bom para a nossa reflexão, porque a gente vai assumindo responsabilidades, né, frente à vida, não só frente ao trabalho, na casa. Mas achei muito interessante a forma como conduz, inclusive, como eu já disse, responsabilizando aqueles que energeticamente entram em desarmonia. Ou seja, o quanto nós somos autorresponsáveis pelas nossas escolhas. Não somos vítimas do destino, né, mas somos responsáveis. Também nos lembra que, tanto o nosso lar quanto os missionários, fala muito disso, que a caridade também precisa ser bem exercida. E o quanto, muitas vezes, por conta das nossas fragilidades, volto a dizer, a gente projeta no outro, e a gente tem falado bastante isso na quinta, o seu Celso, né, dessa projeção e a contraprojeção que a gente vai fazendo. E aqui ele diz, né, os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Por isso que Jesus também falava em parábolas. Por isso que Jesus, na sua amorosidade, na sua profunda amorosidade, não trouxe tudo o que ele podia, porque a gente não teria capacidade de entender, de acessar. Então seria como dar pérolas aos porcos, né? Não porque são porcos, né? Ouvi isso da Yara hoje, que eu tive sessão com ela. Por isso que eu vou tomar a liberdade de falar o que ela me falou. Não porque são porcos, né? São animais, mas porque os porcos só querem comer. Então você vai jogar pérola, ele vai pisotear, vai entrar ali na comida e vai comer. Ele não sabe discernir o que é pérola e o que é comida. E segue essa reflexão para nós, porque quando falar, né, e quando calar? Porque na caridade também é necessário selecionar. Também eu coloquei observação aqui nas minhas anotações, a questão do magnetismo, que o Dr. Risse vem toda hora nos chamando a importância da instrução, da boa e edificante instrução. Tanto é que ele mesmo dará um curso, né, na Seara, né, acho que é dia 1º de março, o primeiro dia, para que a gente possa estudar mais sobre a mediunidade, não achar que mediunidade é vir no centro espírita e trabalhar. É muito para além disso. A mediunidade está presente 24 horas do nosso dia, e não porque nós somos beneficiados, que a gente também já entendeu que a mediunidade é uma prova para nós. É uma prova, e todos têm mediunidade, embora alguns ela possa estar na latência, mas todo ser humano é dotado dessa conexão com o Pai. Não só com o Pai interno que está aqui, né, mas com esse Pai, com esse diálogo. E aí, entrando nos diálogos, gente, quantos diálogos mentais a gente nutre o dia todo e a gente não percebe a qualidade? A gente está lavando louça e reclamando do marido que está no sofá, mas só aqui. A gente está se deslocando e está pensando naquele fato que aconteceu faz 5, 10, 15, 20 anos, que você emprestou dinheiro para fulano para pagar o cachorro-quente, até hoje ele não te devolveu e ele está lá na Disney agora e você está aqui, não tendo como pagar, faltando os R$10 do cachorro-quente para você complementar a conta da Electro. A gente não solta, a gente fica pegado.
E a gente não percebe que esses diálogos mentais criam conexões, como bem nos recordou a Arlete, que depois de 5 minutos, o Dr. Riz sempre fala, não se demore, onde você sabe que você não deve estar. Pode ser muito gostosinho, pode alimentar muitos dos seus caprichos e vaidades, mas o quanto isso nos leva a quedas recorrentes. E o quanto esses diálogos mentais, crenças negativas, porque nenhum homem presta. Porque o Brasil realmente é um povo fracassado. Aqui no Brasil, para prosperar, só se for corrupto. Aí, bom, a lista, a gente ficaria horas e horas aqui. Será que todos que prosperam no Brasil são só os corruptos? Porque se tiver um que não seja, então é uma crença, não é uma realidade. Mas se tiver um homem que preste, e tem, né, gente, por favor, né? Então, cai por terra. A gente precisa ter o trabalho, é que assim, a gente quer ir para o céu, mas a gente não quer morrer. É um ditado, e é verdade. A gente quer acessar a abundância, mas a gente não quer o esforço, o trabalho. A gente quer essa reforma íntima, mas não quer se modificar, porque é trabalhoso. Então, quantas vezes a gente alimenta desejos insanos, que quer ganhar na loteria, que quer, não sei, nada contra a loteria, cada um com a sua consciência. Não é disso que eu estou falando, né? Mas quantas vezes a gente quer o fácil, o caminho mais fácil? Para que eu vou fazer uma faculdade se eu posso virar youtuber? Nada contra também, porque tem conteúdo excelente na internet. Excelente. Só que até para ter conteúdo precisa de dedicação, precisa de estudo, de capacitação, precisa de aprimoramento. E aí os nossos desejos soltos aí, né, que não estão soltos, estão todos interligados, não só no mundo material, mas também no mundo espiritual. A gente está se conectando com a mesma frequência energética. Nós abrimos a predisposição para as obsessões. Então, voltamos a dizer, não somos vítimas, né, mas sim responsáveis pelas escolhas que fazemos. E quantas vezes são os nossos desejos que a gente fica perseguindo, mas é só no mental, porque na prática, arregaçar as mangas, e estudar, fazer curso, né, renunciar a prazeres para construir algo. E leva tempo, porque é um processo, tudo é um processo, não é da noite para o dia. Quantas aflições, né, nossas, as causas estão nesta encarnação. E a gente também justifica como espíritas, é karma. Isso aí eu tenho que trazer, que é outra coisa que a Yara e o Dr. Riz se bate o tempo todo. Né? Tempos chegados da regeneração. Nós não estamos mais aqui para sofrer, nós estamos aqui para nos educar. Sofrer é uma escolha. Enquanto a gente resiste, quer que a vida seja da nossa forma e não do jeito que ela é, a gente resiste, é uma escolha. A gente pode permanecer no sofrimento, mas não é mais uma necessidade. E, por fim, para devolver o microfone para a Bi, porque eu já falei demais, o que eu achei bem interessante é que ele ouve, né, tá aqui. Antes de responder, deixa eu achar aqui minha folha, acho que eu saí da folha. Que ele ouve com atenção e amorosidade, outra coisa que a gente precisa desenvolver, esta habilidade. O mensageiro ouve paciente e bondoso, que é outra coisa que o seu Celso vem nos ensinando bastante nessas quintas-feiras, né, que será o trabalho do atendimento fraterno. Enquanto a gente escuta, já pensando em responder, a gente não está escutando. É a nossa vaidade para a gente querer dizer que a gente sabe muito e muitas vezes a ansiedade de resolver a vida do outro, que a gente não resolve nem a nossa. A gente ainda nem aprendeu a resolver a nossa. Então, eu achei muito interessante essa escuta realmente aberta, sem julgamentos, e a resposta extremamente pontual. Veja que ele
ele tira lá nos pergaminhos dele, e são todos versículos bíblicos. Ou seja, cara, a gente procura livro, e todas as respostas para todos os desafios do nosso cotidiano estão aqui. Ele está provando. A Bi vai falar de todas as perguntas, todas as respostas são por meio de versículos. Ele não entra no particular da pessoa, ele não dá a solução para a pessoa, ele não recrimina, ele não julga, ele lê um versículo. E aí vai de você trabalhar, se esforçar para adequar aquilo que você precisa ao versículo e, principalmente, colocar em prática no dia a dia. Então, gente, isso aqui, tem que estar na nossa cabeceira. Não só para a gente fingir, falar que Mateus tal, tal coisa. A gente também já entendeu que só o intelecto pode nos levar a muitas quedas. Enquanto a gente não entender que tudo está na vibração do sentir e no praticar, a gente segue repetindo padrões. Eu serei breve. Quando você falou sobre você usou a expressão pérolas aos porcos, mas na sua fala foi fazendo que eu me recordasse da fala de Jesus quando já estava se despedindo dos apóstolos. Ele disse assim: ainda tenho muito para vos dizer, mas não as podeis suportar agora. Mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, que é o Espírito Santo. Algumas traduções dá como Espírito da Verdade ou Espírito Santo. E Ele vos ensinará todas as coisas, e essas coisas vos farão lembrar tudo quanto vos tenho ensinado. Temos para nós que a terceira revelação, que é o que é a nossa doutrina que seguimos, vai nos dando esses conhecimentos, e esses conhecimentos nos tornam muito responsáveis como fazemos uso dessa doutrina. Perfeito, muito obrigada, excelente colocação. Estou no direito, né? Ô, Cris. Eu e seu Celso, agora virou uma briga. Não, só completando uma coisa que ficou muito importante, eu acho, as colocações, para que a gente possa entender. Fomos orientados, todos nós sabemos, mas todos nós tentamos apagar ou esquecer ou diminuir a intensidade do conhecimento para que a gente não tenha responsabilidade, principalmente quando a nossa responsabilidade é moral. Então, hoje você vê o que você acabou de dizer. Nós temos um mundo que tem conhecimento do que está acontecendo. Todo mundo sabe a causa, mas a gente joga sempre a responsabilidade para o outro. E eu não participo para que eu consiga ajudar a elaborar uma causa. Então, o sofrimento é geral, né? Então, Jung mesmo colocava que nunca nós damos um passo errado à frente. Somos protegidos pelo inconsciente coletivo, mas de qualquer forma também não damos ele para trás. O que a gente faz é aquele retorno de 360 graus, e nesse caminho a gente vai buscando encontrar respostas saudáveis, ou vamos na mesma intensidade de que saímos, filtrando coisas também não saudáveis, doentia. Quando der o 360 graus, você está no mesmo ponto. Se for capaz, dá um passo para frente, se não, retoma o 360 graus. Né? E aí, o que a gente vai ver no comportamento psicossocial é que tem um grupo que tem uma desistência e escolhe a depressão. E tem um outro grupo que ainda não quer a depressão, mas não quer a luta. Consequentemente, ele faz a auto-vitimização, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu não participo, eu não contribuo, né? Eu sou vítima disso, e em algum momento vai ficar tão desconfortável para mim, porque eu sei que eu estou
não só criando uma frustração para minha própria frustração, que o único recurso que eu tenho é cair em alta depressão. Então, todas as orientações, quando a gente tem aquilo que foi dito pela espiritualidade, para conseguir uma estrutura emocional, vamos ver que está no Evangelho dizendo como que a gente se reestrutura. Todas as respostas já estão aí. Por isso que quando o Iberê diz que no texto de Jesus, eu vou e alguém virá, ou em algum tempo, ele diz assim, eu vou. Vocês vão ficar com todas as respostas aí. Será que precisa vir alguém para traduzir a resposta? Eu sempre digo para os meus alunos que Jesus, ele não tem que trabalhar na segunda época dos alunos que não vieram. Ele deu o ano letivo, tudo escrito. Se alguém vai precisar de uma restauração, busca no texto que ele já deixou. Então, essa coisa de esperar, o futuro está na mão dos jovens, o mundo está perdido, essa coisa é sempre uma grande desculpa para eu não fazer a minha parte, porque eu não venho fazer a parte do mundo, eu não venho para crescer o todo, eu venho para crescer o meu todo. Então, se eu não tomar a frente para isso, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas você não me deu R$10 da semana passada, eu perguntei hoje. Caro isso, viu? Eu não posso deixar de falar tudo que Jesus falou, porque fica parecendo que eu tirei alguma coisa do texto e tem que ser fiel ao texto. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Sim, e não nos deixa mesmo, né? Obrigada. Não deixe nós órfãos. Então, e André observou tudo isso aí que vocês falaram. E o irmão Raimundo também quis fazer pergunta. O irmão Raimundo é do grupo dos socorristas aos loucos. Aí ele pergunta, venho assistindo certo agrupamento de irmãos encarnados que não estão interpretando as obrigações evangélicas como deveriam. Eles convocam-nos à colaboração espiritual, mas na prática se distanciam de todas as atitudes verbais da crença consoladora. Por mais que lhes ensinemos a humildade, não por nós, mas com os exemplos do Cristo, mais se arvoram em críticos impiedosos, não apenas uns dos outros, mas de setores e situações, pessoas e coisas, que nem lhes dizem respeito, incentivando a malícia, a discórdia, o ciúme e o desleixo espiritual. No entanto, reúnem-se metodicamente e nos chamam à cooperação em seus trabalhos. O que fazer para que maiores perturbações não se estabeleçam? Então, muito calmo, depois de ouvir atentamente, ele retira outro papel lá do pergaminho, que estava a inscrição do versículo 11, capítulo 6, da Epístola de Paulo a Timóteo, e ele lê: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Aí Raimundo ainda ficou na expectativa, mas não vai ter mais nada para falar? Né? O Raimundo ficou meio decepcionado. E o venerável explica: o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as do plano exterior, acolhe-se. Não, peraí. O discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si próprio, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos, sem contaminar-se. Aí o Raimundo murmura alguma coisa, assim, querendo dizer que estava satisfeito, mas na verdade ele não ficou.
mas aceitou, né? Ele como ia refletir sobre isso. E após um breve silêncio, a enfermeira Luciana também pergunta: esclarecido mentor, esta é a primeira vez que vou à crosta em tarefa definitiva de socorro. Pode fornecer-me orientações que necessito? E ele, novamente, tira mais uma folha do pergaminho e, admirados, a gente ouve o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo da gentilidade aos Tessalonicenses. É assim: quando, porém, a caridade fraternal não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Um pouco confusa, a Luciana disse que compreendia, mas ele explica. O Evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Foi o que a Milena falou para a gente, né? Tudo está aqui e tudo é Deus na nossa vida, né? Então, assim Prônia, o Raimundo e a Luciana foram meio que alvos de atenção por eles terem feito as perguntas. Todo mundo ficou meio olhando assim para eles. E o Cornélio, observando a situação, falou assim: deixa eu perguntar alguma coisa para ir desviar a atenção para mim, para deixar eles mais tranquilos. E pergunta para o Asclépios: o que fazer para conservar a alegria no trabalho, perseverança no bem e devotamento na verdade? O venerável, com um sorriso, identifica a intenção do Cornélio, né? E, mais uma vez, ele tira uma folha do pergaminho e lá estava o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão, que jamais deveremos perder. E o Cornélio medita por uns instantes e agradece, falando para que ele os ensine sempre. E o venerável faz menção de despedir, né, de ir embora, mas antes ele fala: à medida que nos entregarmos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades em realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra. Cada espírito herdeiro e filho do Pai Altíssimo é um mundo em si, com as suas leis e características próprias. Apenas o Mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. E, encerrando a conversa, ele abençoa a todos e vai embora, deixando um agradável perfume no local. Os dois auxiliares que estavam com as mãos no gabinete tiram as mãos, desfazendo aquela corrente magnética, e a paisagem que eles plantaram, né, com a força do pensamento, vai se dissolvendo. E alguém quer falar? Não. Então a conversação retorna. André, curioso, ele quer saber mais sobre esse venerável, né, o Asclépios, e com a anuência do Cornélio, ele vai e pergunta sobre o Asclépios. E aí o Cornélio explica que ele vem de altas, né, das regiões mais elevadas da zona espiritual.
ele vive muito acima das nossas, do que a gente imagina que exista. Ele está num grau assim muito superior. Ele já perdeu todo o contato com a crosta e ele só tem contato através de missionários e de enviados de grande poder. Por isso, o serviço dele, essa vinda dele, foi muito generosa, porque muitos espíritos que estão na mesma linhagem dele, no mesmo padrão dele, não têm a mesma boa vontade de fazer o que ele fez. Algumas vezes, outros mentores da mesma categoria nos visitam por piedade fraternal, não por espontaneidade, como ele fez. E André quer saber se um dia ele poderia visitar esse lugar das esferas superiores, se alguém tem esse privilégio. E o Cornélio diz que sim, mas que é por merecimento de a pessoa ter feito, o espírito, ter um merecimento, como um prêmio, ganhar um prêmio por um trabalho bem feito, por mérito mesmo. Aí ele é levado para esse lugar onde vive o Asclépios, conhece e já vem embora. É só para conhecer mesmo, voltar para sua realidade. Nisso que a Bi está colocando, aqui que está no livro, a gente pode fazer uma correlação quando Jesus veio. Todos que estavam aqui encarnados tiveram a mesma oportunidade de salvarem a si mesmo, digamos assim, né? Mas nem todos quiseram. Então, a gente muitas vezes diz que quer ser salvo, mas quando chega a hora, nem sempre a gente quer. Voltamos à lei do trabalho, do esforço, da disciplina. A gente faz o que tem que fazer, porque ele teve 2 pontos aqui interessantes para a gente observar também, que André Luiz já estava numa prática e já vinha se trabalhando. Então vamos pegar Nosso Lar, missionários e os mensageiros. E aí ele sente saudade, uma saudade, não aquela saudade saudável. Me desculpem o termo, mas uma saudade saudável. Era uma saudade angustiosa que ele começou a sentir. Então, mesmo na vigilância, mesmo com treino, ele se perturbou, ele entrou no desequilíbrio. E muitas vezes a gente, na prepotência, a gente fala, não, eu dou conta. Eu dou conta de entrar naquilo lá que eu sei que não é bom, mas eu vou me sustentar. E não é bem assim. A nossa prepotência nos leva a caminhos extremamente perigosos. O nosso orgulho. E também ele fala da fuga mental. Que aqui, neste caso, o magnetismo era tão grande que conseguiu ficar presente. Mas quantas situações a gente entra em fuga mental? Uma palestra edificante, um livro bom. A gente não consegue ler uma folha, mas você entra no Facebook, você entra no Instagram, coloca o temporizador lá que eles têm, para você assim, eu boto no meu 15 minutos diário. Eu falo, não, gente, de manhã já deu 15 minutos. Eu falo, não, tem alguma coisa errada. A contabilidade do tempo é outra. Fica 15 minutos numa prancha na academia para você ver se você consegue. Você não fica 1 minuto. Lendo um livro 15 minutos, você dorme. Ai, nossa, mas me bate um sono. Nossa, palestra, 1 hora, não aguento. Não, 1 minuto e olhe lá. Agora, quando as coisas são fúteis
e alimentam a nossa natureza mais inferior, a gente fica ali horas. Se a gente não ficar atento, a gente fica horas e não percebe. Então, que a gente fique atento na fuga mental também no nosso dia. O quanto a gente está aqui, mas a gente não está aqui. E André também quer saber se ele seria um espírito de mais alto grau de desenvolvimento do universo. Se ele um dia reencarnaria. Né? E o Cornélio explica que ele se relaciona entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha da soberana elevação da coletividade a que pertence, mas é efetivamente ainda a entidade do nosso planeta, funcionando embora em círculos mais altos. Então, se ele reencarnar um dia, vai ser por missão, porque ele não precisa, e se ele quiser, porque ele não precisa. E também tem o tempo, né, de 5 a 8 séculos de uma encarnação a outra. E agora deu tempo, a gente vai encerrar nosso estudo de hoje. Se tiverem mais perguntas, semana que vem, se Deus quiser, a Yarinha vai estar aqui e salvando a gente. A Milena vai fazer o encerramento. Querido Mestre, amado irmão Jesus, nós te agradecemos pela bendita oportunidade de estarmos aqui buscando não apenas o aprendizado intelectual, mas abrindo os nossos corações para novos caminhos, novos saberes. Nos auxilie, querido irmão, a sustentarmos os nossos pensamentos nas mais elevadas vibrações, que frente àqueles pensamentos, muitas vezes que nos parecem inclusive intrusos, que nós coloquemos em prática os aprendizados, inclusive da oração fervorosa, buscando o auxílio dos amigos espirituais que estão sempre ao nosso lado, buscando nos auxiliar, quando nós nos colocamos energeticamente dentro das possibilidades de receber tais auxílios. Nos ajude para que com coragem moral possamos sustentar as nossas vibrações, de forma elevada, e que, frente a alunos da vida, a gente sabe que muitas vezes nós entraremos em desequilíbrios, perturbações, ainda tão conectados com as nossas maiores baixezas, fraquezas morais, mas cientes que já temos capacidade de perceber onde não devemos nos demorar, nos auxilie a reformarmos a nós mesmos e fazermos escolhas mais lúcidas e conscientes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixemos cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus, a todo o plano espiritual, a nossa querida Yara, que receba as nossas vibrações profundas de amor e gratidão,
e que aqueles que forem permanecer no trabalho da desobsessão, que possam se manter aqui com as vibrações e com o pensamento firme e constante na autorresponsabilidade do equilíbrio, e também resguardando o silêncio da casa, e aqueles que precisarem ir, que possam ir em paz. Que assim seja, graças a Deus.